visão do grande rio Tigre-Eufrates. Ele viu um grande anjo e caiu estupefado de bruço, desmaiou. De repente o anjo se aproximou, levantou, servo de Deus, e ali o consolou a fim de entregar uma mensagem que no capítulo 12 de Daniel, ele tece a mensagem com a qual, depois de pedir desculpa porque o príncipe da Pérsia o segurava e aquele anjo não poder estar antes, porque ele jejuava e orava e buscava interpretação, e aquele anjo se demorava, mas porque ele estava sendo detido pelo príncipe das trevas, lá na Pérsia. Quando ele começou a tecer as suas informações, no começo ele ficou muito admirado, porque ele dizia, esse anjo, muitas coisas a respeito dos tempos do fim. E aí ele encerrou, falou, Daniel, você ficará na sua sorte, mas esse livro será selado, trancado, para ser aberto só no tempo do fim. E hoje nós vamos estar revelando o que agora podemos entender do livro de Daniel. Glórias a Deus. Quando Deus tem me dado, eu não vim em lugar algum, Deus tem me entregado dentro do curso, da montagem desse quebra-cabeça de fundo, que é a edificação do corpo de Cristo, os irmãos trazendo as suas revelações. Estamos andando num mover que é o avivamento dos últimos dias antes de Jesus voltar. É um tempo que Deus está soprando o seu vento, onde as coisas espirituais vão começar a ser consolidadas nas nuvens, as névoas do grande eu sou vai começar a identificar, porque sabemos que em Joel 2, 27 e 28, disse Deus que derramaria não o do, como diz em Atos 2, do meu espírito derramo sobre toda a carne, batizando a gente com fogo. Mas eu derramarei o meu espírito naqueles dias sobre toda a carne, onde filhos e filhas, servos e servas profetizam. Jovens terão visões, velhos sonhos, nuvem de fumaça, milagres e maravilhas na terra. Coisas espantosas acontecerão nos céus. As estrelas se abalarão e cairão. Ai das grávidas, ai daqueles que a fuga seja nesse tempo, antes do grande e terrível dia do Senhor da Glória. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, essa geração não passará. A gente está tendo o primeiro capítulo do princípio das dores. Você precisa estar atento, conhecimento. Conhecimento é tudo nesse momento. Não porque a letra mata, é muita informação, você tem que vigiar. O Espírito vivifica. Jovem, lembra do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. Porém, quando você está com cutelo, espada, escudo, luz para os seus pés, a lâmpada de Deus, que é o fogo, e você como luzeiro na terra, resplandecendo como a estrela do céu, para você há um galardão, estará seguro nos átrios do seu Deus. A gente vai se armar, se preparar, se consagrar, santificar, porque o que há de vir virá e não tardará. É o avivamento dos últimos dias antes de Jesus voltar. Para isso estamos nos movendo, fazendo promessas. Mas algo Deus tem para nós. Não basta só um avivamento, tem que dar sua vida por isso. E a gente vai viver um mover de Deus tremendo, o Brasil vai prosperar poderosamente, porque para a ordem mundial chegar, como dizem e estão falando, e que isso vai acontecer, vamos trazer revelações à base de imagens, para identificar que Satanás tem recebido a sua adoração, porque ele não se aguenta. Enquanto Deus fala, Jesus, vai no seu aposento, e o que tiver em oculto com teu Deus, ele te recompensará publicamente. Satanás já quer falar de alto e bom som. Me adore. Então ele começa a dar pistas e revelar, ele começa a trazer, ele começa a buscar formas de ser adorado. E vamos abrir o selo de Daniel. Daniel ficou sem entender, com a sabedoria que ele tinha, com os jejuns que ele se consagrou para buscar a revelação, o anjo podou, falou, não é para você, você estará na sua sorte, de lá você vai assistir o que desse selo será aberto, e eu vou abrir hoje ele para você, amém? Senhor, fala conosco na Tua palavra, meu Deus, regenera-nos com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua presença, em nome de Jesus, meu Pai. Há barulho, Jesus está voltando para buscar a sua noiva, está em Salmo 19, uma revelação, o filme nada tinha a ver, mas tinha tudo a ver, porque o filme falava, para começar, tinha 3 bastões no pulso esquerdo, e
eram personagens que se transformavam em personagens de videogame. E as 3 bastão que representava, não 666, deixa isso pra lá, mas nem muito menos a imagem da besta, que isso, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E cada bastão no pulso esquerdo, não no direito, porque se fosse no direito poderia achar que não tinha nada a ver. Mas no pulso esquerdo cada um recebia, que significava uma vida. Então eram vários personagens. Quando ele perdia a vida no meio do filme, perdia um bastão. E perdia o segundo. E quando ia perder o terceiro, é no momento que a gente está hoje. Dá para acontecer o último momento da glória de Deus sobre nós. Porque o que há de vir virá e não tardará. E nós temos que estar preparados. Com o fruto do Espírito, alegre, felizes, acompanhando de perto tudo que Deus está fazendo, não ficando de fora em nada. E se preparando. Porque lembra que diz ali, ai das grávidas, que a vossa fuga não aconteça tal dia, porque o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando houver paz e segurança, quando tiver tudo apaziguado, a gente prosperando nos nossos caminhos, a glória de Deus inundando nossos dia a dia. Cuidado aquele que gosta de uma luxúria. Cuidado você que gosta de navegar até os quintos do inferno dentro da internet. Cuidado você líder que tem igrejas e mais igrejas. Cuidado, porque para defender o seu, você é capaz de mudar até a sua opinião. E aí surgirão falsos mestres, falsos profetas. Porque, pelo que eu entendo, estamos acometidos de estar junto com os que dizem Apocalipse, que aqueles que junto deles, com os que foram mártires, degolados, que foram as testemunhas de Jesus, que foram perseguidos e mortos pelo poder, pela palavra, e aqueles que não colocaram a imagem da besta no pulso esquerdo e nem na testa. Porém diz que haverá dias, diz o Senhor, de angústia, que desde quando a nação não houve qualquer, e que haverá dias difíceis. Calma lá, todo tempo Deus tem um anjo guardado. Em todo o tempo da Bíblia ele mostra que o anjo está espreita nos guardando. Mas cabe a mim, cabe a você vigiar, orar. Não sabemos a hora. Mas quando estiverem acontecendo, quando a figueira estiver dando os ramos e a gente estiver acontecendo essas coisas, a gente já sabe que o tempo está próximo. E dessa geração não passará. Começaremos a ver, como esses dias preguei algo sobre a noiva, que você não tinha mais o mover do Espírito Santo, porque a gente já não ia estar nas igrejas e não sei o que, e que era 40 dias antes de Jesus voltar logo tal. No dia seguinte já aparece misteriosamente uma nuvem no céu, confirmando a minha palavra com sinais que se seguem. Veja você. E aí o mover da besta que fala no Apocalipse 17, da mulher ataviada que assentou sobre as nações, ela tem, a imagem dela é 10 chifres e 7 cabeças, que representam 10 reinos, e as 7 cabeças são os 7 continentes da globalização atual, são América do Sul, América do Norte, Ásia, África, Oceania, Europa e Antártica, os 7 continentes. E os 7 reis, foi algo que Deus está entregando, cada um na sua porção, para aqueles que o buscam, encontram. Ali eu vi a marca da besta, e aí aparece no dia seguinte, mesma coisa, a sua palavra se confirmando com sinais que se seguem. A NASA achou uma foto de Júpiter, Olimpo, que é o Deus deste século, que é Lúcifer. Ele se diz o Deus Júpiter. E incrivelmente acharam uma foto de Júpiter. E as névoas que sobressaíam, que os cientistas não sabem o que era ainda, eles observaram e viram. E é incrível, eu vi lá na imagem, você pode ir na página e procurar aí. Você vai ver 10 chifres, você vai ver uma mulher assentada virando de lado assim. E diz a Bíblia que ela toma do cálice e ela está embriagada do sangue das testemunhas de Jesus, da Inquisição, né? Que através da Igreja Católica mataram muitos, né? Através de uma política organizada com Roma da época. Então você começa a aprender algo mais profundo que a Bíblia relata. Só que antes que eu comecei a revelar o filme todo
do Apocalipse, comecei a ver a igreja, comecei a ver os demônios, os principados, as hostes, como elas trabalhavam, Satanás, Lúcifer, como o diabo, a besta, mas também os anjos, a igreja arrebatada, a igreja vindo com o Senhor Jesus na glória, os pastores orando, a bola de fogo vindo do céu quando eles oravam, acabava com as estratégias do maligno. É uma luta espiritual que hoje a gente não tem noção, mas eu via que aquilo era profetizado, como diz em Salmos 19:3. Está escrito aqui, ó: não há linguagem, não há fala que não se ouve a sua voz, porque o seu Espírito está derramado sobre toda a carne. Pode ser ímpio, pode ser de Deus, pode ser incrédulo, pode ser os crentes, pode ser perverso, pode ser puro. Esses todos recebem do poder de Deus, da criação, e profetiza através dos filmes, as mensagens subliminares que vêm, elas não vêm à toa, é a voz de Deus, é a voz, em tudo se ouve a sua voz, não há fala e não há linguagem que não se ouça a sua voz. Sabe por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 5:23 nós somos corpo, alma e espírito. Então santificai-vos no vosso corpo, no vosso espírito, na vossa alma. Então você tem um cérebro que controla o seu corpo. Você tem uma consciência que envolve a sua alma. E você tem um entendimento que é onde as coisas espirituais chegam a você. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem, e a mensagem você até sabe dizer sobre o que ela diz, a notícia, o filme, você pode até contar a história, mas há algo por fora, por trás disso, que você tem uma revelação espiritual, onde você recebe no seu espírito uma informação, porque o entendimento é esclarecedor, é a revelação de Deus para um homem, onde você ouve a sua voz. E sabe quando você fala, por que será que ele está me dizendo isso? Quando alguém está pregando, ela não tem nem consciência que está te dando indireta nada. É que você está recebendo no seu espírito. Tem coisa que as pessoas já entenderam como que é navegar no reino do espírito. E eu conheço gente que consegue ir e vir e visitar pessoas pelo reino do Espírito e conseguir pela onipresença de Deus resgatar até os projetos que ela tem para poder brincar com você. E ela te revela coisas ocultas que ela não sabia, mas ela descobriu quando foi visitar você em oração. Você já foi orar por pessoas e você visita pessoas em oração. Você visita, você com a sua imaginação. É o poder da fé, você chega onde você quer. O poder da fé está na sua imaginação. Então nós vamos poder destravar todo o poder. Se não é Deus permitir que a igreja seja destruída, escuta que eu estou falando para você. Enquanto a gente tiver internet, WhatsApp, redes sociais, que eu estou podendo pregar para você agora, tiver igreja na terra, nunca, jamais a gente se acabaria, porque esses dias, era dia 22 de março ainda, o boom do vírus mal chegou no Brasil, eu já estava declarando a vitória nossa, que a partir do dia 12 não ia ter mais vírus sobre a face da terra. Como que vão investir contra nossas vidas? A palavra de Deus é muito forte nas nossas declarações. As nossas declarações, quando eu disse, haja o reino de Deus aqui, venha a nós o teu reino, é a mesma coisa que diz no início, Deus disse haja, depois Deus disse, haja o reino de Deus na terra, é você! Quando você declara palavras fortes dizendo, você é lâmpada, você é luz, você é espada, você é escudo, para quem te ouve. Terminei o filme, ficava aterrorizado com as revelações que o filme me trouxe. Trouxe até Lúcifer, preso 1000 anos e nós reinando. Até isso o filme trouxe. Trouxe o Apocalipse inteiro. E o mais admirável, aí eu comecei a pensar, meu Deus, e os filmes antigos? Bruce Lee. O homem que eu vi, um cara com um dom mais forte que o mundo já viu. Eu, na minha opinião, eu acho que não tem nem Michael Jackson, tem em segundo lugar, mas Van Bolt, Pelé, Jimi Hendrix, dons fortes demais. Pessoas que carregam dom, elas sofrem muito, morrem cedo, porque Satanás quer ser adorado.
Ele não dá chabu. Você que carrega um dom espiritual, só Deus sabe o que você passa. E você, claro, obviamente. Primeiro entre no meio dos teus. Porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz que Satanás vai apagar primeiro os ídolos, os deuses. Primeiro as coisas que são adoradas. Tanto que a gente já não vê jogador de futebol, os shows acabaram, né? Você já não vê mais aqueles ídolos presentes, porque acabou, tá todo mundo clausurado, fechado nas suas casas, acabou todo mundo. Então a estratégia é ir por aí, apagando. E depois se levantar tudo que é de Deus. Só que Satanás não começou isso agora, ele já vem com a sua maneira de trabalhar, com o seu jeitinho diabólico de ser, de Saci Pererê, que é pulando, quicando, atrapalhando tudo que aquele que adora, aquele que louva. E ele queria ser adorado, tanto que ele precisou de Jesus. Se prostrado me adorares, te darei as nações da terra. O que Jesus respondeu? Porque o mundo jaz no maligno. Jesus falou, eu vi Satanás cair como fogo do céu. E ele caiu aqui, onde nós estamos. Não pensa você que está tudo muito mil maravilhas, não, porque você está com a sua família e tudo vai ficar por isso mesmo. A gente tem que ter consciência da glória que Deus vai nos encher, do poder que Deus vai nos dar, mas também a gente tem que ter consciência do dia terrível do Senhor. Ramanashu Yandaramakai. Nós temos que nos preparar para estar junto com Ele e assistir as coisas em carne. E saber que Deus é seu Deus. Não temas. Movo o céu, movo a terra para dizer-te não temas. O Espírito Santo foi derramado antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque o dia do Senhor virá como um quê? Um ladrão da noite. Vai haver paz, vai haver tudo segurança, meu bolso cheio de dinheiro, meus planos amanhã é ir para, sei lá, a Nova Zelândia tomar um sol. Aí você vai se enganar, porque é gelo puro, tá? Você volta, fica no seu lugarzinho e orando, porque Deus vai guardar os seus. Só que a gente precisa se envolver de conhecimento, de estratégia, de esperteza, para poder estar... Porque vai chegar um dia que vai, olha, não queria ter que dizer isso, mas vou ter que dizer. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais essa comunicação que eu estou tendo com você, tá? Como é que a gente vai se edificar? Meu Deus, aí é cada um por si, a salvação não é individual. Satanás vai sempre copiar o que Deus faz. Jesus viu Satanás cair como fogo do céu, e lá em Gênesis ele já começa, através da serpente, a trabalhar. A gente sabe... Ele tentou enganar a Eva falou, olhou o fruto e ela desejou o fruto. O problema não foi só isso, ela falou, é que se você comer, você será como Deus. Ora, Deus já disse que seríamos como Ele, deuses, nós somos. Jesus falou, farão as obras que eu fiz e maiores do que essa. A diferença de Jesus Cristo e Satanás é que a gente sabe que Deus Pai teve um filho que falou, eu tenho certeza no que você diz, eu vou dar minha própria vida por amor de muitos. E Ele veio no céu, morreu, e Deus Pai ressuscitou. Só que Satanás não tem quem confie nele. E ainda que ele seja Lúcifer, corrompeu a terça parte dos anjos. Quero ver ele falar para um filho dele, vai lá, morre por eles lá. Ele não tem, porque nem os dele acreditam nele. Ele estava por trás da serpente, depois na morte de Abel ele estava por trás do homicídio de Caim, depois aí veio a Torre de Babel. E aí Deus desceu, viu que o que os homens tinham feito, edificado uma torre para insultá-lo. O problema não era a construção da Torre de Babel, o problema é que eles faziam aquilo à parte de Deus, para um poder de domínio político. E eles começaram a buscar, só que Deus falou, Satanás, não é a sua hora. Desceu e impôs, simplesmente misturou as línguas. Com ordem de quem? Deus é Deus. Só que Satanás vem guardando as suas pérolas. Você fez, eu também posso. Aí você vê, de repente, uma Torre de Babel, diz lá a Bíblia, em Gênesis 11, que eles começaram a edificar.
e pararam de edificar a cidade que edificavam. Não falou mais nada. Falou só que começaram. E de repente me veio um boom. Pá! A imagem da besta, 7 cabeças, 10 chifres, uma mulher sentada sobre as nações da terra, sobre muitas águas, sobre povos, tribos e raças. Foi quando Deus misturou as línguas e falou assim, em outras palavras: Satanás, você seduziu o céu todo, agora até você seduzir a terra, vamos ver quem vai chegar primeiro. Quando o testemunho do evangelho chegar a todas as nações, povos, tribos e raças, chegará ao fim. E Satanás está correndo, porque ele sabe que resta pouco tempo. Por que ele está correndo? Porque o difícil para ele foi querer conhecer os 80 idiomas da terra e começar a sociedade serem edificadas, as leis serem formalizadas. Ele trabalhou muito e vem trabalhando até hoje e vai continuar trabalhando, porque ele disse em seu coração: eu subirei aos céus e assentarei sobre as estrelas. Quem são as estrelas? A Bíblia fala que as estrelas cairão, só que porventura em Lucas 18, 7, 8, quando o Filho do Homem voltar, Jesus achará porventura a fé na terra, mas por causa dos escolhidos, ainda que tardiamente, farei justiça pelos escolhidos que clamam de dia e de noite. Ele fará justiça, só que tardiamente. Então, quando ele se assentar nas estrelas, ainda que venha abreviado o tempo, senão nenhuma carne se salvaria, não haveria estrela alguma no céu. Jesus é a estrela da manhã, mas ele andou em terra. Os reis magos descobriram que nasceu o Salvador. E eles viram que pela estrela, numerologia, astronomia, eles conseguiram identificar, é o rei dos reis. A mitologia, então, também faz referência para as Gênesis 12, Deus deu uma promessa a Abraão. Abraão, benditas serão todas as nações da terra em ti, tá, Abraão? E a sua descendência será como as estrelas do céu. Só que Satanás, ele quer ser adorado, ele não se aguenta. Você chega na porta do seu aposento e Jesus fala: farão as obras que eu fiz e farão maiores. E tudo que tiver em oculto te recompensarei publicamente. Mas ele não se aguenta, não. Ele já quer mostrar a sua pista, ele quer ser adorado, ele venerado, ele não se aguenta. Então ele começa a deixar pistas. Aí. Aí o Cavaleiro das Trevas vai e lança um morcego no meio do céu. É aí que vai começar tudo. Aí você acha que é o Batman, que é o herói, que tal do Coringa, mas aí ele tem lá um Robin, que o sangue de Jesus tem poder, parece uma flor. Eu sou o Batman. Vem com toda a sua postura, mas é o Cavaleiro das Trevas que lança o morcego. Aí vai ser o início. É o primeiro capítulo do Apocalipse, o princípio das dores. Jesus falou: a tribulação, o inferno vai passar por vocês, em Mateus 24. Mas em seguida apareço de novo, tá bom? E ele está bom. Leia João 16, 16. Um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e não me vereis, porquanto vou para o Pai. Eles tendo na cabeça isso, que Jesus vai voltar a correr instante, o mundo vai acabar, nós vamos ficar só com ele. Isso era o que movia esses apóstolos. Os anjos falaram: filhos de Deus, vocês estão vendo Jesus subir, mas ainda vai voltar. Eles tendo isso na mente, qualquer instante, o mundo vai acabar. E nós vamos ficar só com ele. Isso era o que movia esses apóstolos. Tenho para mim que alguns tiveram que partir logo, porque a saudade dessa paixão que era pelo Salvador já era tanta que não podiam mais viver com aquela sensação. Você via Paulo indo morrer por Jesus, viu? Aí chega o profeta e diz: mas você vai sofrer, vão te apertar. Mas o que você está falando? Você acha que eu vou ter medo? Esse é meu gozo, ansiei tanto por este momento, que daqui a pouquinho eu vou vê-lo. Deus vendo que daqui a pouco Estevão vai passar o pior momento da vida dele como ser humano. Vai ser apedrejado até a morte. É uma coisa muito dolorosa e muito comprida. É uma morte, não é instantânea, mas diz que na hora viu o céu se abrir. Isso vai ser normal aqui agora em diante. E Jesus na frente. E ele disse: ó Senhor, o Lucas que eu estou te vendo, nem estou sentindo a dor. Perdoa eles também. O cara vai arrancar minha cabeça porque eu não vou botar o chip, mas eu vou olhar com olhos de amor. Vou falar: filhão,
Dali a gente atravessa para o outro lado, porque quando chegar os 7 navios com o exército chinês pelo Porto de Santos, os chineses que pegarem e olharem nos meus olhos vão ser evangelizados, viu? Mas eu vou falar, filhão, daqui ali a gente vai atravessar, passa pela guilhotina e vamos nos ver. Amém? Toca aqui. Deixa que eu vou primeiro. Ou você quer ir primeiro? Vai você, papai, tá bom. Alabashuri andere kataramakai. Yamanasui, Eramanasuya, Leibalamalama, Leibalamala. Imagina a alegria do Senhor Jesus para aqueles que conseguiram desviar. Por isso que eu estou te chamando para ter conhecimento. Aquele que diz lá, bem-aventurado que chegar no final. Os 45 dias que diz entre 1290 dias e 1335 que a gente vai ler lá no final no Daniel. Bem-aventurado que chegar. Mas o propósito é ceifar a terça parte dos anjos, dos homens. Os anjos ele trouxe do céu, mas a mesma índole ele tem agora na terra. Mas são 2 bilhões de crentes que marcham na terra. São os irmãos que estão associando o quebra-cabeça de Deus. E vamos trazer as revelações e essa mídia vai ficar pobrinha, tadinha. Ela não se aguenta com o povo com a mente de Cristo. Ela olha e fala assim, meu Deus, esse é um monstro. Vamos enganar, vamos destruir. Nós somos o gigante. Nós somos o corpo de Cristo que marcha na terra. Não há para ninguém. Não há. Não há. Não há. Vai ser na base da covardia e nós no amor. Matar a nossa vida. Mas vocês vão ficar vazios. Não vai ter jogador de futebol, não vai ter, só vai ter um grande líder. E ele vai enganar vocês no final. Quero ser o primeiro a ver Jesus. Essa imagem vai ficar na sua cabeça até o dia que você falar, puxa vida. Eu vou ali do outro lado ver Júlio ali. Porque ele já está lá. Glória a Deus! Melhor do que isso é chegar no hospital e ouvir um diagnóstico cruel. Porque já profetizava, ó céu, ó vida, ó mundo cruel, Satanás desgraçado. Já profetizava. Mas quando você ouve um diagnóstico que não tem para onde correr, como um dia eu escutei para mim, olha, você tem mal de Parkinson. Tem 15 anos de vida. Ah, é? Aqui, vou tremer até o meu último dia, mas é o seguinte... Vão ter que me engolir, vão ter que me aguentar. Recalamache. Não vocês que são irmãos em Cristo e querem meu bem, mas é bom nem falar, né? A gente já sabe do que a gente faz. A nossa luta não é carne nem sangue, é contra principados e potestades e hostes da maldade que habitam na região celestial. É a força do mal. Nossa briga é contra eles. Voltei e vi a Babilônia. Por que que eu entendi que os 7 reis em Apocalipse, você pode ir lá ler, Apocalipse 17, versículo, diz que a besta, ele começa a referir a besta que diz que é os 7 reis, que diz que os 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Muito bem. E a besta que era e que não é ela, o 7º. E o 8º é o anticristo, o filho da perdição, que está entre os 7. É o 6. O 6 representa o número do homem, 666 é o número da besta. E eu entendi como é que a besta vem. Deus confirma com sinais, se segue a sua palavra. Quando a gente revela, ele aparece. Ela aparece, Jesus vem. Revelou. Não tem para onde correr, tá? Não fica escondido, não. E quando eu busquei um filme do Bruce Lee, gente, é a genealogia do Bruce Lee. Porque ele era sino-americano, ele era chinês e americano. As duas potências que vão brigar pelo poder. E eu quero estudar esse cara. Mas o Schwarzenegger também não é bobo não, porque ele tem ali a Rússia na mão, os bastidores. Opa! A Rússia se diz comunista com a China, mas na verdade a China
vai ser traída pela Rússia e por trás, nos bastidores, vai fortalecer a única nação das 10 que não vai se dobrar para o anticristo. Só que o anticristo está nos americanos. Ué, que estranho. A nossa luta não é carne e sangue, ele usa fantoches, uma hora é aqui, uma hora é lá, outra hora é cá. E eu vou explicar isso biblicamente falando. Ele tem sim o seu escolhido, porque Jesus veio e o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus foi o sacrifício. Ele está procurando um filho, o Lúcifer, para ser o sacrifício. Só que ele está procurando também, porque ele não conseguiu nada com o seu império. Ele está procurando também aqueles que vão receber o Espírito Santo, entre aspas, o Espírito de Satanás no anticristo. É isso que eu quis dizer. Porque enquanto Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar outro em meu lugar, o Espírito Santo, que estará aí convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Satanás tem enviado suas entidades aí, tudo fora de ordem. Você vê as autoridades, as pessoas falando igual demônio já. Você vê os governantes, os príncipes, estão batizados pelo poder das trevas, do inferno. Eles já estão... Só que existe um que vai fazer um sacrifício. Porque diz lá que o sacrifício vai ter que ser tirado no meio de nós. Está em Daniel, que a gente vai ler no final, e tem também em 2 Timóteo 3. Esse vai durar um pouco de tempo, está lá em Apocalipse. E eu entendi. O sacrifício é o 7. Por que o 7? O sábado é Jesus, é o 7. Jesus é o 7. E o copião do diabo, desgraçado que não cria nada sozinho, tem que copiar, porque ele não se aguenta ver a glória de Deus acontecer em todo lugar. Ele precisa, o que ele mais precisa é ser venerado. Então ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o número 7, que diz lá, os 7 reis, 5 caíram, um existe e outro ainda não veio. E a besta, que era e que não é ela o 7º. E aí você faz menção da mulher ataviada com a taça de ouro na mão, bebendo, embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, assentada sobre as nações da terra, onde os reis se corromperam com ela. Fala da igreja prostituta, ataviada, que está na Itália, e essa vai ser destruída. A gente vê a destruição que a Itália já vem sofrendo. E é só o começo. Isso tudo que, sabe o que é se enrolar com a sua própria corda? É o que Satanás está fazendo para que a ira de Deus aconteça sobre a face da terra. Só que para a ira de Deus acontecer na face da terra, muitos que estão me ouvindo aqui não vão chegar até o final, não. Vão morrer porque estão vacilando. Porque vamos ter que nos preparar rápido. Vamos ter que perceber, gente, a gente vai fazer parte da eternidade e reinar e julgar com Deus. Aqueles que vão julgar, vão reinar com Cristo em 1000 anos, vai estar junto com os degolados. Vamos estar junto com as testemunhas de Jesus. Quem? Os que não colocarem a marca da besta no pulso esquerdo e nem na testa. E eis que surgirão muitos para cuidado próprio, desviando e distorcendo a palavra de Deus. Aí eu quero que você vá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aqui. Bom, eu vou falar de cabeça que eu não estou enxergando. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Não movais do vosso entendimento facilmente, nem por epístolas, palavra, que lembra que o diabo usou até a palavra para persuadir Jesus, e usa até hoje para tentar confundir alguns, fazer tudo pode, texto, contexto, enfim, nem por palavras, nem por epístolas vos engane. Então,
tempo das trevas, só que você tem que guardar a minha palavra. A gente vai estar junto dos degolados, que fala em Apocalipse 17 e no 18, e junto das testemunhas de Jesus, nós que não colocarmos as marcas da besta nem no pulso nem na testa. Porque se colocar, vai perecer, gente. Não tem conversa. Satanás não vai chegar e falar, põe o chip, que a gente já está sabendo o que é. Deus nos revelou, está me usando para falar com você. Então a gente vai ter que correr, que a vossa fuga não seja no tempo errado. Então vamos ter que preparar uma alimentação, vamos descobrir aí, vamos estudar onde a gente vai ficar. Vamos ver quem tem fazenda aí, já vamos começar a fazer uma amizade aí, quem tem montanha. É tempo que Deus vai guardar os seus, mas como? Aqueles espertos, usando a mente, usando a estratégia, que é medo, né? Dá medo, mas eu não dei espírito de temor, mas de ousadia e de intrepidez. Levanta da sua cama e se organiza. Planeje, porque a mídia vai ter que cortar tudo para tomar posse. Aí a gente está na praia, um dia sossegado, com a bufufa no dinheiro no bolso. Aí eu, tá bom, chegando lá na praia, surfando, tirando um melê, jogando uma bolinha, pá. Aí eu vejo lá na praia 7 navios, um branco, um vermelho. Eu falei, nossa, a bandeira da China ou da Rússia. E vários muçulmanos. Aí algumas pessoas falam, olha papai, que bonito, olha que bonito, bonito. Porque aqui vai render todo mundo, não vai ter para ninguém. Gente, a gente tem o gozo de ser de Jesus e o gozo de ser aperfeiçoado por Deus, o gozo de poder viver um mundo de tecnologia que nós chegamos, o gozo de viver o princípio das dores, o primeiro capítulo do Apocalipse, né? A gente tem um gozo de conhecer altas coisas, ver as coisas espirituais que vão começar a surgir nos céus, nas revelações. Mas eu tenho para dizer para você que Deus tem Jesus que é representado pela cruz, mas Lúcifer tem quem? Satanás, para ser representado por uma imagem. Qual é a imagem que ele está se levantando? Eu descobri que a Torre de Babel não chegou ao fim. O que ele mais quer é os 80 idiomas da terra e voltar a ser o que Deus espalhou. Uma só língua, uma só moeda, um só sistema. Ele é rebelde, ele é orgulhoso, ele quer chegar no poder. Então o que estava por trás na Babilônia e na Torre de Babel era Satanás, que Jesus disse que viu cair como fogo do céu. E agora você olha na Roma, que está sendo destruída, você olha lá para aquele Coliseu Pisa, que foram mortos, né, tantos cristãos em nome da igreja, politicamente falando, que era a mitologia grega misturada, que acusados de hereges, quando na verdade quem praticava heresia era a igreja de Roma, introduzindo os deuses gregos ali, com as imagens de escultura miscigenada dentro da igreja, dentro da cultura. A besta já vinha trabalhando ali. Aí ela bebeu do sangue dos irmãos que morreram na Inquisição primeira, na Inquisição segunda. Veja você, tudo está traçado. Mas quando você olha para o Coliseu Pisa, que você vê aquela torre, você conta 6 compartimentos, e o 7º é o sacrifício. O 7º compartimento, ele é diferente. Por quê? Ele está apontado, que ele caiu de lado, sabe por quê? Para ficar na direção da França. Porque lá na França tem a Torre Eiffel. Então vai haver uma conexão da besta que sai debaixo da Igreja Católica, que vem subindo. Tanto é que os papas sofreram várias vezes tentativa de assassinato. Quem lembra? Quantas vezes? Porque o Papa, esse que está aqui hoje, o problema é o dia que ele morrer. Porque a besta vai sair dali da Igreja Católica e vai fazer uma conexão com a outra que vem e vai entrar na Torre Eiffel, que é a outra Babilônia. E se você pegar encaixe das duas, encaixa uma na outra certinho. É como se Satanás estivesse mostrando o dedo do meio para Deus o tempo todo. Lagache kataramai. E eu disse no meu coração: subirei a
até os céus. Ele vai escalando, escalando, escalando a ponte, através o cume tocar no céu, porque só a Torre Eiffel tem 314 metros de altura. Sabe o que é isso? Põe ela sobre a torre. Aí o que acontece? O sétimo compartimento é algo espiritual, é o sacrifício. O oitavo, aí você vê só mais 2 compartimentos na Torre Eiffel. O oitavo é o anticristo. E aí o Lúcifer vai entrar, por isso que a Bíblia refere no anticristo o oitavo, que é um dos 7. Vamos lá. Apocalipse fala, 5 reis caíram. Um existe. E o outro ainda não veio, que é o 7º. E a besta, que não é, que era e que agora não é ela o 7º. E também o 8º, que é um dos 7. Então o 6, o 7 o sacrifício, e o 8 é o 666, é o trabalho de homens, que ele vai usar os homens para poder chegar ao poder. Então ele vai usar o anticristo no 8º compartimento já na Torre Eiffel, e eu entendo que pode ser o presidente da franco-maçonaria. O presidente franco-maçom é o nome francês. Não estou dizendo que é. Pode ser o francês franco-maçom, porque a Europa, pela revelação, vai ser a que vai mais cair nesses tempos. O Brasil vai prosperar porque ele não tem uma organização tal para conseguir aderir à organização mundial. Então a gente vai ter mais uns anos pela frente para conseguir ser organizados aqui. Mas vamos prosperar muito. Então vai ser injetado muito dinheiro, muito recurso, vamos crescer como até a 5ª potência mundial. Nossa, Júlio, que loucura, país de terceiro mundo na sua cabeça. As riquezas do mundo estão aqui no Brasil. Você olha madeira sendo construídas, as casas dos Estados Unidos, da base de madeira do Brasil. O ouro da Inglaterra é tudo base do ouro do Brasil. A China sabe. Toli, toli, tolá. Eu quero papá. Toli, toli, tolá. Toli, 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 tolá. Toli, todo lugar. Tô em todo lugar. Chinês chegar em 2 bilhões de habitantes por uma razão cruel, hein? Misericórdia, Deus. Mas o nosso Redentor vive. E toda vez tem um anjo escalado para nos guardar. Toda vez Deus disse que o anjo desceu para ver. E a gente vai ler Daniel. Eu quero dizer o seguinte. Satanás vai se assentar. Quando o Papa morrer, ele é o sacrifício. Quando o Papa morrer, ele vai sair e vai entrar no anticristo. Então a pessoa que é do 7 era uma personalidade, só que agora é uma pessoa endemoniada. Já é outra pessoa, imagina com a besta na cabeça. Vai ser quem? O Lúcifer. Só que o cara vai aguentar por uns 3 anos e meio e a cabeça dele vai estourar e a gente vai ver ele falando, eu sou Deus, eu falei em meu coração, vai declarar essas palavras e não sei o que, vai se assentar. Quando ele se assentar, Jesus fala, não chameis na terra ninguém vosso Pai. Aí sim a gente vai ver os gloriosos dons. Bruce Lee fazer Yaba! Ao som do Jimi Hendrix. Só que até lá, gente, a gente tem que ter sabedoria, entendimento, conhecimento, que a nossa fuga não aconteça tal dia. Vamos ler Daniel 12. Essa preciso ler para você porque a gente acabou de abrir o livro. Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Glória a Deus. Estamos acompanhados do anjo Miguel em todo o tempo. E Deus disse em Salmo 91:11 que ordena os anjos para guardar os nossos caminhos. E quando você clama um anjo, ele já tem que estar aí, porque nós vamos julgar os anjos. Eles têm que trabalhar depressa. Então você é cuidado o tempo todo por Deus. Você tem anjos, e isso vai ser especial para você nesses tempos. Você vai escapar de muitas, porque você vai entender que tem anjo que trabalha para você. Amém? Ai dele se não te livrar. . 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
E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Quer dizer, os mártires, os que perderam a cabeça, sofreram, claro, mas naquele tempo não era como os tempos de angústias que nós hemos de viver. Vamos lá, tem anjos à sua volta, 1000 cairão à tua volta, 10.000 à tua direita, você permanecerá em paz, porque é promessa de Deus que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu é o Senhor dos Exércitos que guarda você. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí já começa a falar do que a gente vai viver aqui. Uns para a vida e outros, porém, para a vergonha e desprezo eterno. É tempo de arrumar a nossa vida. É os últimos dias antes de Jesus voltar. É uma unção tal que vai esvanecer. Você vai pregar agora e vai aparecer amanhã. Outros para desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento da terra. Os entendidos quem? Você que conhece a palavra, você que tem buscado meditar na palavra de dia e noite, tem conhecido, está falando que você vai resplandecer como o relâmpago do firmamento da terra, naquele dia. Diz que brilharão como as estrelas sempre, os que a muitos ensinaram a palavra. Está aqui, ó. E os que a muitos ensinam a justiça fugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aleluia! Que é uma mortezinha aqui pela foice, pela guilhotina na praia? Oh, você é louco. Você está olhando para uma estrela aqui, ó. Um astro do mundo. Você está olhando para alguém que vai brilhar eternamente. Oh, glória a Deus! Você que ministra a palavra vai brilhar junto. Porque as estrelas do céu é o que Deus deu para Abraão contar se ele pudesse. É a sua geração. E lá em Gálatas 2 e 3 diz que Abraão é o nosso pai na fé. Rapalamachuriante. Ixi, mano, vai ter que passar por uma questão meio forte aqui, queridos. Mas tem anjo do lado, você vai abrir a visão, porque se aconteceu com Estevão, imagina nos nossos dias. O céu se abrir e Jesus na frente. Pai, nem estou sentindo a dor, perdoe eles também, porque a partir do momento que você foi, agora vai lá, é que o mundo espiritual sabe que Jesus cuida dos seus, os anjos, imediatamente, é algo imediato. O cara vai bater o carro vira, é imediato, você não tem que temer não. Primeiro eu, os caras vão chinesar e falar, esse cara é louco por Jesus mesmo, mano. E não vai conseguir nem dormir depois que achar que fez alguma coisa comigo. Porque eu vou estar intercedendo, glória a Deus. Bem, vamos parar de brincadeira, Júlia. Essa brincadeira está me dando medo. Tá, então deixa eu te falar. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma ponte para outra. A ciência se multiplicará. Imagina você me vendo pregando através de uma tela de celular sem cair a conexão. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda e outro da outra banda do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Imagina a visão de Daniel vendo dois anjos conversando e o terceiro já tinha acabado de dar a mensagem para ele. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Queridos, não tenham medo, gente. Ele teve muito medo de ver anjo, mas você vai começar a ver anjo. Você vai começar a ver demônio. Você vai começar a conhecer o mundo espiritual. Não tenha medo, isso é coisa normal, isso é coisa de seres viventes, seres da terra, seres do mar, seres do céu. Né? Deus criou os seres espirituais, os seres terrestres, terrenos. Então tudo tem a sua glória. Não tenha medo, isso faz parte do nosso curso. Estou preparando você, porque você vai começar a ver coisa. Não pode se acovardar. Tem que saber que você é de Deus, é novidade de Deus para nós.
E é bênção, é bênção. Em 92, eu tive uma visão nos céus. Eu tive uma visão porque a Bíblia diz que jovens terão visões. E vi coisas espantosas nos céus, porque em Joel 2, 27, 28 a gente já falou, coisas espantosas acontecerão nos céus. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então em 92 eu tive uma visão. Eu vi as nuvens formaram um monte de entidades malignas, um monte de guerra, um monte de coisa. Eu assisti filme no céu. Hoje falam de holografia, holograma, ARP, caixões, está tudo preparado pelo sistema. Não é à toa, sabe como vai fazer. Não tem para onde correr. Mas isso tudo, que Satanás está se enrolando na própria corda, é a ira de Deus. É o dia terrível do Senhor. É Ele. Criou o bem, criou o mal, Ele é presciente, mas Ele diz que vai guardar os seus. Mas vamos ficar atentos, você pode morrer para a salvação numa virose que você pegar, mas e daí se não pegar? Vamos ficar ligeiro? Porque eu vou te explicar que em Daniel diz que feliz é o que chegar no último dia, porque vai assistir o filme todo. Quem quer assistir o filme todo aqui, levanta a sua mão. Recebe em nome de Jesus na sua casa. Eu quero assistir o filme todo, se você quiser, senão você pode pedir aí que Deus te dê um livramento e você não precisa ter que ficar fugindo o tempo todo para lá e para cá, tendo que gerar comida. Mas é o fim dos tempos, gente. Nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu e morreu. Depois do Parkinson eu fiquei meio maduro, sabe? Um pouco mais do que eu era. E estou já acostumado com drásticas notícias. Porém, dá medo sim. O povo, quando foi assumir a Terra Prometida, teve que enfrentar gigantes. Dava muito medo. Enfrentar gigantes, para começar, tinha que atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, em época de cheia, era toco de madeira passando como tiro de uma bala, arrancava pedaço, 120 por hora. O cara caía, que era levado pela correnteza, morria afogado. Então, seres humanos estamos aqui, não somos anjos ainda, amém? E aí essa visão me trouxe a bandeira da China e a bandeira dos Estados Unidos, depois de uma guerra fervenha. E os Estados Unidos brilhou. Por isso que eu tenho a revelação do que vai acontecer com o planeta. Os Estados Unidos no final não vai ser o que vai dobrar, então são 9. 9 é o número de adoração a Deus, só que o Satanás usa o 7, usa o 6, usa o 9. E o 9 é o nono compartimento da Torre Eiffel, que vai jogar ele para o céu, onde ele vai se assentar e a gente vai ver. E a Bíblia fala que a gente vai ver o sacrifício, que vai durar pouco tempo. E quando ele for tirado do meio de nós, é a hora que vai entrar a besta no anticristo, é a hora que a gente vai entender que quando o Papa morrer, é a hora que Jesus vai bater. Mas para isso a gente vai viver muitas coisas ainda. A imposição do chip, o sistema opressor esmagando das autoridades, e não tem como fugir. É bom a gente saber. E Bruce Lee ensinou uma coisa. Bruce Lee ensinou o seguinte: nunca cumprimente o seu oponente sem olhar, sempre esteja olhando. Então é assim, ó. Vamos ganhar tudo, vamos tá percebendo de tudo, amém? Porque no final os Estados Unidos não vai se dobrar, vai se levantar, vai ter a guerra do Armagedon. A gente vai estar escapando, tá? O Brasil vai ser abençoado, não foi à toa, foi orando, vai ser guardado, porque tem um anjo guardando. Mas onde a gente vai estar escondido é nas fazendas, nas montanhas. E vamos achando lugar aí. Porque aqui está escrito. E aí eu vi Jesus à destra do Pai. Como Jesus você viu? Nem Moisés viu Jesus, não sei Moisés. Mas Estevão disse lá, você vê, Atos 6 está lá. O céu se abriu e viu Jesus à direita do Pai. Viu Jesus e viu o Pai. Glória a Deus. Então eu estou lhe dando a minha visão, eu vi. E quando Jesus vinha depois nas nuvens e o Pai apareceu, eu morri de medo, estremeci, falei, vai embora, vai embora, medão de ver as coisas espirituais, coisas espantosas acontecerão, jovens, visões no céu,
as nuvens transformarão e tal, tá lá, coluna de fogo, a lua se converterá em sangue, tá lá, tá aqui, ó. Vamos concluir aqui a palavra, beleza? E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois. Aí tal, a gente já viu, e disse o homem vestido: tempo haverá até o fim das maravilhas. Porque ele perguntou: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Qual que é o poder do povo santo? Por enquanto aqui você está me ouvindo, está um poder aí, você recebeu hoje aí, vai acabar. A igreja vai acabar, porque quando o Papa morrer, acaba a igreja, tipificando, entre aspas, o cristianismo, mas a besta sai exatamente de trás do cristianismo, para poder vomitar o que a religiosidade dos cristãos fizeram. Tudo mentira, desde o começo trabalhou assim, vai trabalhar e vai fechar as igrejas, por um sistema opressor que esmaga, vai acabar tudo. Meu querido, tem para onde correr. Diz que se a gente fugir do leão, tem o urso. Se a gente fugir do urso, entrar dentro de uma casa, tem uma cobra, uma serpente na parede. Não tem como fugir. A gente gostaria. Só se tiver uma morte súbita, é bom saber, não é melhor saber do que te pegar desprevenido, sem ter para onde correr? Porque quando acontecer, você já sei, já tô ligado, deixa eu sair fora. Escapou? Parabéns. 1, 2, 3, 10, 20, 30. E povinho, parece rato fugindo. Glória a Deus. O nome de Jesus significa porco. Só que é Ele mesmo que levou todo o podre do mundo nas costas. Me chame do que quiser, mas que eu vou ser como uma estrela, brilhar na terra do universo, vai ser para ninguém botar defeito. Ramacharamakai. E quando acabar de destruir o poder do povo santo, essas coisas serão cumpridas. Quando morrer o Papa, acabar o poder do povo santo. Não que o Papa tenha a ver, não sei, para julgar o que tem que ser julgado, porque ele é um das centenas que teve de papas. Ora, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel falando, eu não entendi. Por isso eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ninguém entendia nada dessa visão de Daniel, tanto que Jesus, quando falou Mateus 24, que eu já trilhei com vocês nessa pregação, ele falou: quem lê o livro de Daniel, que entenda. Nunca tinha conseguido entender, chegou o tempo de entender agora. Porque aqui disse assim: essas palavras serão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Porventura alguém aqui estava tão bem assim espiritualmente há alguns dias atrás, antes do coronavírus? O que você andava pensando navegando na internet? O que você andava pensando com os contatinhos pelo telefone? O que você andava passando na sua própria vida? Está aqui, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Prova. Várias provas, gente. Mas os ímpios perecerão impiamente. Cuidado. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os olhos dos sábios entenderão. Você está me entendendo hoje? Você está dizendo aqui que então você está sábio. Você faz parte dos justos. Não tema, você é parte de Deus.
Mas cuidado. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora. Ele vai ser tirado e posto a abominação desoladora, ou seja, ele vai ser tirado, o Papa vai ser sacrificado, e aí vão dar o discurso do que a igreja fez na história, e vai fechar as igrejas. Tudo pela mídia, porque vai colocar e posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias. A partir desse dia que o Papa morrer, que a besta saiu, fez conexão, entrou no anticristo, vai ser 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega. Bem-aventurado, feliz o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai, Daniel, até ao fim. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Quer dizer, ele ficou sem entender, o anjo não revelou e ele falou, vai, Daniel, vai repousar, você vai estar bem guardado nos seus dias. Dali, então, a gente vai entendendo o que vai acontecer. Que o amor de Deus, Pai, as santas consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo seja com os amados, em nome de Jesus. Eu oro agora para que Deus venha com a sua mão protetora, com a sua mão de prosperidade e de consolo, de guardar os seus, a sua família, de guardar todos aqueles que te amam, para que o povo de Deus seja sempre achado motivo de louvor a Deus, porque Deus cuida dos seus. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa revelação. Ainda que o Senhor me mostre que a imagem é uma seringa, porque quando você põe uma torre Eiffel com a torre de Pisa, vira uma seringa, a arma dele pode ser biológica, ou até mesmo, se for ao contrário, é a imagem sendo colocada no pulso, é uma coisa que tem a cara de Lúcifer. Espírito Santo, nos guarda desse mundo cruel, desse mundo tenebroso, e coloca a gente no altar do Senhor, como o Senhor disse, que nos limpa, nos embranquece, nos guarda, nos santifica. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, para acabar essa mensagem, eu quero ler para você aqui. O mesmo Deus que de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você leia Salmo 19, que fala dele vir aqui para nos buscar como a sua noiva. Vamos ataviar, decorar nossa princesa e vamos entregá-la a Jesus, que tem o poder. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Ele. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um beijo.